Olá, meus queridos alunos, com uma alegria encontramos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tratar de um tema muito polêmico, atual, né? Que é a Lei de Proteção de Dados. É um tema interessante porque diz respeito à questão da nossa privacidade, diz respeito a outros controles, né? Que efetivamente se pode conseguir através dos nossos dados, da revelação desses nossos dados. E é, portanto, tão importante proteger os nossos dados exatamente em razão daquilo que se pode fazer com essas informações, né? Então, o que que o seu computador, o que que seu celular diz sobre você, né, gente? Na verdade, diz tudo sobre nós, né? Hoje, através dos algoritmos, é possível saber aquilo que a gente pensa, o nosso estado de humor, é possível saber o que nós compramos, o que nós temos lido, as nossas buscas nos sites, né? E é exatamente através daí que se monta um perfil de cada pessoa, e através desse perfil individual que a rede consegue, é possível então direcionar para esse tipo de pessoa, né, para mim, para você, para cada um de nós, manipulações, produtos, de forma a criar uma determinada bolha, né, em torno do nosso pensamento, do nosso universo, traduzindo em resultados econômicos, políticos, né? E isso a gente sabe que é muito sério, porque em 2016, na eleição dos Estados Unidos do Trump, isso foi utilizado de uma forma marcante, né? E depois veio à tona, e há também denúncias que esse mesmo processo possa, né, ter sido utilizado aqui também no Brasil, sobretudo porque o guru do Trump, o marqueteiro, né, o Steve Bannon, que foi preso, aliás, a semana passada, também é um dos gurus, né, do atual governo brasileiro, e quem também estaria por detrás do processo eleitoral aqui também no Brasil. Então, não só no Brasil, na Hungria, né? Na verdade, o Steve Bannon se aproximou de muitos políticos, né, que eram tendenciosos, né, a essa utilização de dados, e de fato esse controle através dos dados eletrônicos se tornou assim um grande petróleo, como nós vamos ver a partir de agora, tá? Então, quase todo clique, movimento, né, são passíveis de rastreamento. A maioria dos websites possuem os cookies, né, pequenos arquivos que armazenam então essas nossas informações. Todas as vezes que nós acessamos um site, então pela primeira vez, nós automaticamente deixamos ali as nossas pegadas como se fossem rastros na areia, né? Descarregados então em nosso aparelho. Eles incluem rastreadores que servem para configurar um perfil em função das buscas que nós fazemos, né? Então, já as redes sociais, os aplicativos possuem opções então de cadastro com rede social, que possui dados pessoais armazenados. Hoje é possível a gente fazer compras, né? Aliás, nós temos inclusive preços de seguro que são aferidos, né? Que chega-se a preço de seguro, a preço de produtos, todos eles calculados a partir daquilo que a gente faz na rede social. Então, o tipo de vida que eu posto em rede social, as coisas que eu faço, né? Se eu tenho uma vida de risco, uma vida de perigo, o que que eu faço, o que que eu gosto, né? Até isso tem sido utilizado, né, como forma de cálculo de seguros, né? De cálculo de produtos. Às vezes o produto, uma viagem para alguém, ela vai ter um custo mais barato do que para outro, exatamente em razão desses perfis, né, que nós divulgamos através das nossas redes sociais, e se faz um perfil, né, de cada uma dessas pessoas, e a partir desse perfil, né, preços, controles, a sugestão de sites, né, pesquisas, né, e isso é direcionado para nós o tempo todo. E é por isso que muitas pessoas acham que tudo aquilo que estão lendo está certinho, né, porque só lê a mesma coisa.
tudo que chega para mim ler no meu celular, nos IPs, né, que estão cadastrados no meu perfil, politicamente falando bem disso, falando mal daquilo. E aí o inocente, né, acaba achando que está lendo e tudo aquilo que ele está vendo é a verdade a respeito daquele tema. E ele ou ela não se dá conta que está dentro de uma bolha ditada pelos algoritmos, que são os robozinhos de YouTube, robozinhos de Google, robozinhos de Facebook, esses vários robozinhos de redes sociais que estão montando o nosso perfil e direcionando para nós tudo aquilo que é conveniente para nos manipular, né? A manipulação, gente, só dá certo para quem não percebe que é manipulado. Manipular quem vê que está sendo manipulado não adianta. Mas aqueles que começam a repetir, aqueles que compram, né, aquele perfil da rede e começam a reproduzir isso, sobretudo politicamente e economicamente, é exatamente esse que é interessante para que esses dados sejam roubados, né, sejam utilizados e adaptados para que a gente continue sendo esse manipulado o tempo todo, ditando e falando e votando e escolhendo e reproduzindo e disseminando, inclusive fake news em rede social e achando que a gente está certinho, porque tudo aquilo que eu estou vendo, tudo aquilo que eu leio, todos os sites, até na minha família, onde eu leio, sempre são as mesmas temáticas e estão sempre voltadas para aquilo que eu também estou achando que é. Esse é o manipulado. Essa é a pessoa totalmente dentro da bolha, ditada e controlada por esses algoritmos, né, que estão ditando e controlando os nossos perfis, direcionando para nós aquilo que é conveniente para quem quer nos dominar, para quem quer continuar utilizando dessa nossa alienação. Então, o mundo digital, ele criou, né, novas formas de comunicação e interação. Mas você tem cuidado com seus dados pessoais, né? E costuma ler as políticas de privacidade das páginas, aplicativos que utilizam? Praticamente ninguém faz isso. E é exatamente isso que as pesquisas dessas grandes empresas que estão preocupadas com o uso indevido dos dados têm revelado, né? Essas pesquisas, né? Inclusive grupos de escritórios de advocacia, as pessoas que estão aí pesquisando para que pudesse elaborar uma lei de proteção desses dados, tem muitas informações e pesquisa a respeito disso. E a grande maioria de nós não olhamos essas questões de privacidade. A gente, quando baixa um aplicativo, entra para fazer uma compra, a gente autoriza que os nossos dados sejam liberados, né? E é exatamente aí que vão compondo um grande patrimônio econômico, que é a venda desses nossos dados, a venda desses nossos perfis, assim como fizeram, como eu disse agora há pouco, na eleição em 2016 nos Estados Unidos, né? Então, seus dados são você, revela quem é você, revela sua compra, seu gosto, seu pensamento político. Quando vê as buscas nos sites, aquilo que você está buscando na rede, vê e monta, direciona o seu perfil, até mesmo com aquela desculpa de controlar por conta da inteligência. Hoje virou moda, né? A questão da inteligência. Ah, todo país tem que ter inteligência. Então, a inteligência é vigiar você, a inteligência é me vigiar. A inteligência é ver quem é o pensamento de cada pessoa e aí montar um dossiê, como o Ministério da Justiça, a pedido do governo Bolsonaro, estava fazendo, né? O ministro da Justiça foi, inclusive, chamado no Senado, no Congresso, a se explicar em razão do uso desses dados. O Supremo barrou o uso, né, dessa pesquisa, desse dossiê contra supostos antifascistas, né? Então, isso é preocupante, porque a partir do direcionamento desses dados na rede, eles montam um perfil daquilo que a gente vai consumir, de qual é o perfil daquilo que a gente vai ler, mas também o nosso perfil político, o nosso perfil ideológico. E a partir desse perfil político e ideológico é possível nos manipular, é possível direcionar para a gente aquilo que é conveniente para quem está lá no poder, direcionar o nosso tipo de pensamento, de escolha, e aí a gente vai ficar reproduzindo dentro dessa mesma bolha o que a gente acha que está certinho, mas é pura manipulação ditada pelos robozinhos eletrônicos por conta desse uso indevido dos nossos dados que são armazenados nesses sites, né? Isso é preocupante, né, gente? Então, os dados pessoais são qualquer informação que permite identificar um indivíduo.
Você já viu quando você entra num site para fazer prova de vestibular, quer logar com o Google, quer logar com o Facebook, quer logar com o Twitter, né? Ele já te dá a opção de você logar utilizando os dados de uma rede social. Aí, ó, tá aí, né? Pode ser nome, apelido, informações sobre renda, consumo, hábitos de navegação, as preferências de cidade, os endereços seu. Tem tudo, gente, né? Tudo está armazenado nesses dados. E quem detém esses dados detém um grande petróleo, né? Uma mina de dinheiro para quem quer usar desses dados para manipular, para quem quer direcionar fake news, para quem quer fabricar propaganda enganosa, para quem quer direcionar consumo, para quem quer controlar o seu pensamento crítico e direcionar um tipo de alienação ideológica. É tudo que precisa. Como eu já disse, eu sou advogado de seguros e eu estou te dizendo que as seguradoras hoje montam perfil, né, para colocar o preço do seguro, da apólice, a partir daquilo que é a vida que a gente está divulgando. Se você está aí escalando montanha, está fazendo esqui, com certeza seu seguro de vida, por exemplo, ele vai ser mais caro do que alguém que fica o tempo todo em casa, lá na frente do computador. É a vida que cada um divulga, é a vida que cada um deixa suas marcas e pegadas no chão, né? As marquinhas de pegadas na areia, que é as marquinhas e pegadas que a gente deixa na rede social, né? Que a gente deixa através aí os nossos dados eletrônicos no computador, nas redes, né, na internet, vai montar o perfil de cada um de nós, né? Então, muda preço, direciona viagens, passagens e vão colocando para a gente sempre aquilo que a gente buscou pela última vez, né? Faz a pesquisa, faz esse teste aí, pesquisa aí, sem ser pela pesquisa anônima. Eu costumo fazer pesquisa sempre anônimo, né? Vou lá e clico no site para que a busca seja anônima, né? Não é 100%, mas já ajuda, né? Então você vai lá, faz uma pesquisa de preço de ar-condicionado. Você vai ver quantas propagandas de ar-condicionado, quantos banners vão chegar em todos os IPs que você acerta, que você acessa. Celular, iPad, computador, desktop, tudo vai chegar para você insistentemente. Você consultou um curso no YouTube, vai direcionar toda hora. Você está assistindo alguma coisa no YouTube, vai entrar o vídeo daquela pessoa te vendendo aquele curso. Vai entrar um trechinho, vai cortar a música, o site, aquilo que você está vendo no YouTube, para colocar aquela pessoa vendendo o curso, vendendo um webinário, vendendo um workshop, aquilo que você pesquisou. Essa pessoa vai direcionar para você infinitas propagandas até você ceder e acessar, ceder e comprar e pedir informação. Por quê? Porque o seu IP ficou registrado lá. Os algoritmos vão exatamente direcionar aquilo para você. Basta fazer essa experiência e você vai ver como que esses sites, como que nós temos a nossa vida totalmente expostas na rede social. Então, conversas sobre a privacidade dos dados geralmente focam, né, em segurança e proteção contra invasões de hackers, né? Mas existem múltiplos usos, né, gente, de dados feitos por empresas, por sistema de saúde, por plano de saúde, por seguradoras, por sistemas de comércio, né? Que devem ter a responsabilidade por essas informações pessoais coletadas dos usuários, coletadas de cada um de nós. Há que ter uma responsabilidade, né? As pessoas não podem sair por aí violando a nossa privacidade, ganhando dinheiro com isso, sem que nós possamos autorizar, né? E isso está acontecendo, gente, né? Aí, ó, o que eu disse de 2016, ó, em 2016, durante a campanha eleitoral do Trump nos Estados Unidos, a empresa Cambridge Analytica cometeu um abuso, né, ao usar ilegalmente dados de 87 milhões de usuários do Facebook para influenciar as eleições em 2016 nos Estados Unidos. A mesma denúncia aconteceu para quem se elegeu na Hungria, para quem se elegeu aqui no Brasil, utilizando desses dados, né, monitorando esses dados, direcionando propaganda eleitoral em rede social, ganhando, né, eleições em rede social. E, gente, isso não precisa de ser muito esperto o tempo todo. Os próprios políticos eleitos com esses instrumentos
né, instruídos pelo Steve Bannon, que eu disse que foi preso por conta da construção, arrecadação de milhões para construir o muro nos Estados Unidos e o México lá, foi preso a semana passada. O Steve Bannon é o grande mentor desse tipo de estratégia, né? Então, quer dizer, usa esses dados, manipula esses dados, e robozinhos no Brasil e fora do Brasil disparam fake news, disparam notícias, disparam informação enganosa, manipulação o tempo todo, conduzem um perfil, faz com que você demoniza um partido, um candidato, e que você crie mitos do outro, né? É exatamente isso que aconteceu na eleição dos Estados Unidos, e isso foi decisivo para o resultado eleitoral, né? Então, tem um processo ainda grande a respeito dessa violação dos dados desses 87 milhões de usuários. Isso é um crime, isso não pode acontecer, e isso gera fortunas, né, para quem é o controlador de Facebook, de Google, de YouTube, que é a mesma pessoa, né? Então, são dados, né? O novo petróleo, é o que eu disse, é o novo petróleo? Sim, gente. Todos os dias, milhões de pessoas se informam, se relacionam e compram na internet. Hoje, os dados, né, pessoais são tratados como uma verdadeira mercadoria. Todo mundo quer esses dados. Todo mundo quer o acesso do perfil de cada um de nós, né? Tanto que a revista, olha, The Economist afirmou que os dados são o novo petróleo. Isso é uma informação da revista de economia, uma das melhores do mundo, né? É o grande petróleo no século XXI. Seu valor e influência, né, na economia digital. Então, os serviços fornecidos de modo aparentemente gratuito, né, gente, na verdade são pagos com a troca, né, desses dados, né? Então, fala assim, você pesquisa lá, a gente vai lá e fala assim, vamos transformar um arquivo do Word em PDF. Você entra e transforma gratuitamente aquilo lá. Mas para isso você tem que logar, para isso você tem que deixar uma cifra lá. Quando eles transformam o arquivo, eles sabem qual é o conteúdo do seu arquivo. Sabe se esse arquivo é um documento eletrônico, se é um documento jurídico, se é um documento de compra e venda, se é um documento imobiliário, o que que é? A natureza, política, né? Ali eles sabem qual é o seu perfil. Quando a gente faz essas brincadeirinhas, eu quando era mulher, aí você vai lá, coloca o seu perfil, e aí o aplicativo monta o seu perfil, né? Se como o seu rosto no de mulher, ou o seu rosto se fosse homem, né? Como que seria a sua filha, né? Isso tá sempre em Facebook, sobretudo, né, gente? Cada vez que você monta esse perfil, que você coloca as suas informações pessoais, que você usa os seus dados para fazer esse tipo de brincadeira em aplicativos, você está dando uma mina de ouro para quem vai invadir depois a sua privacidade. Assaltos são feitos assim, roubos de informações são feitos utilizando isso, extorsões estão sendo feitas, né? Na Noruega, nos Estados Unidos, aconteceu problemas graves com esse aplicativo de mostrar quem é a sua filha, como é que vai ser o seu filho, né? É exatamente aí. Tudo gratuito. Fala, por que estão fazendo gratuito? Onde que ganham fazendo alguma coisa gratuitamente? Exatamente vendendo seus dados para outras pessoas que querem usar esses dados, né? Então é muito sério esse tema, né, gente? Esses dados, olha, permite a elaboração de perfis dos usuários a partir de algoritmos, né, que podem aprender padrões de comportamento, influenciar as escolhas do usuário, determinar compra, perfil de seguro, perfil de plano de saúde, né? Tudo isso está sendo utilizado, gente. Essa manipulação desses dados. Então, os dados, né, que os usuários geram são úteis para direcionar campanhas publicitárias, estudos de estatísticas, monitorar hábitos de consumo, aquilo que a gente lê, qual que é o nosso perfil ideológico, se eu estou compactuando com um perfil fascista, se eu estou denunciando o fascismo, né? Tudo isso está sendo vigiado, tudo isso é utilizado para nos manipular, né? Então, nos próximos anos, o uso da tecnologia de inteligência artificial pode levar ao aprendizado, né, da máquina em outro patamar. A partir da análise dessas informações dos usuários, o sistema pode, né, predizer suas futuras ações, oferecer o que potencialmente a gente pode querer, né? Então, essa mineração, essa escavação, né, de grande volume de dados criou no mercado do Big Data, né, no qual as empresas levantam dados de diversas fontes
que podem ser úteis para um determinado objetivo estratégico. Eu já te disse vários deles, e todos esses dados, gente, todos esses usos indevidos, gente, estão comprovados, né? Há processos jurídicos assim, você tem empresas que estão fazendo essas pesquisas. Isso levou a União Europeia, a partir de 2016, a criar uma lei para a União Europeia. O Brasil, a partir do exemplo da União Europeia, criou essa lei aqui também no Brasil, né? Que aqui criou depois uma série de obstáculos depois dela aprovada, né? Então, quer dizer, é um tema, gente, que tem várias pesquisas, vários materiais, né? Que a gente encontra em sites seguros, em sites jurídicos, né? E isso é o meu horizonte, né, gente, de trabalho, né? Além de professor, vocês sabem, eu também sou advogado. Então a gente consulta, nós temos sites especializados para os advogados. E isso é uma realidade, está sendo discutido já há um bom tempo, né? Aqui também no Brasil. Então é um grande perigo, né? E é um grande trunfo econômico para quem quer usar desses valiosos dados de modos indevidos, principalmente potencializando resultados em eleições, né? Mas se os dados são tão valiosos, olha, será que não devemos prestar mais atenção, gente, à regulação, aos impactos dessa tecnologia na sociedade? Eu tenho certeza que sim. E você, né? Então, defensores da privacidade na internet, eles entendem que essas informações aí dos cidadãos não podem ser registradas e usadas para além daquilo que foi autorizado inicialmente, né? Eles defendem o direito, olha, de saber quais dados são retidos e como vai se dar a permissão para utilizar esses dados posteriormente. Então, olha, cuidado para não formarmos uma ditadura dos dados. A ditadura dos dados, gente, já se formou, né? Quando eles estão sendo usados para manipular seguro, usado para manipular aquilo que vai mandar para a gente ler, usados para controlar aquilo que a gente assiste, para cortar os vídeos no YouTube e colocar propagandas, para colocar outros vídeos, documentários, né? Eu mesmo tenho visto ultimamente alguns sites aí que estão cortando os vídeos que a gente está assistindo de videoaulas e tal, para colocar propaganda, para colocar de sites como se fossem pesquisas, é um grande site, eu não vou falar o nome aqui, porque eu não vou ficar propagandeando aquilo que eu sei que não é muito do bem, né? Mas estão lá, contribui com R$10, você vai ter o documentário completo, Então, essa ditadura dos dados, gente, estão direcionando gente que está ganhando dinheiro em cima dessa nossa alienação. E a gente pensa que está certinho, né? Muitos que possam me ouvir hoje, amanhã, depois, vão achar, não, esse cara tá doido e tal. Pois é exatamente assim que a manipulação acontece. Porque quem é manipulado não sabe que está sendo manipulado. É por isso que essa manipulação dá certo. É por isso que a gente fica vendendo a ideia de corrupção que a gente comprou. É por isso que a gente condena partido A, partido B e enaltece o outro. A gente vê que é corrupto, mas a gente não vê que o outro é muito mais corrupto. Exatamente por conta do direcionamento desses dados. O preço de seguro que a gente paga mais caro, o plano de pacote de viagem que chega para nós, a manipulação dos dados para que a gente compre produtos como, por exemplo, pesquisei o preço de ar-condicionado. Você pode saber que vai vir manipulado, né, para a gente depois. Esses valores, né, vão chegar de forma manipulada, com preços maiores, né, exatamente porque nós consultamos e nos expusemos na rede, né? Então, isso é importante a gente pensar, né, gente, dessa maneira. Então, as providências da União Europeia. Olha, a União Europeia, né, aprovou a Lei Geral de Proteção e Regulação dos Dados. É uma nova regulamentação, busca proteger a privacidade dos indivíduos. A medida é válida, né, para todos os países membros do bloco europeu, né? Essa Lei Geral aí de Regulamentação Geral de Proteção dos Dados se aplica em toda e qualquer empresa, organização que ofereça bens ou serviços que coletem dados pessoais, né, de residentes na União Europeia. Essas medidas representam aí um conjunto de boas práticas, né, nas atividades orientadas ao tratamento desses dados pessoais para ser protegidos,
para que as pessoas não fiquem utilizando indevidamente esses dados de forma a nos manipular, a impor produtos, a manipular o nosso pensamento crítico, a saber o que nós estamos fazendo, a ponto de se tornar essa ditadura. Por quê? Por que é uma ditadura? Porque você não faz por si, você não faz e não escolhe por autonomia. Você está fazendo porque alguém está direcionando como você vai pensar, quem você vai escolher, em quem você vai votar, quem você vai condenar e quem você vai aplaudir, enaltecer, né? Exatamente por conta dessa ditadura do uso dos dados que vão te manipular, né? Isso é muito perigoso e a União Europeia, né, a partir de 2016, 2017, ela já barrou esse tipo de uso lá. Então, a nova lei, né, representa aí a maior mudança na área da privacidade online em 20 anos e pode consolidar um padrão aí internacional, né? Ela moderniza a atual lei de proteção de dados. Então, olha, número 1, a inteligência artificial deve caminhar junto com a transparência. Isso é muito importante, né, gente? Tem que saber por que, como e onde esses dados nossos vão ser usados. E se a gente autoriza. 2, a privacidade e a segurança, né, desses designs são elementos chaves, né, para smart sites, né, e Internet of Things, né? Então, olha, no amarelinho você pode acompanhar, não estamos mais indo atrás da informação. Ela está vindo até nós, não importa onde estejamos, né? 3, a criptografia irreversível, quer queira ou não, né? O avanço, olha no amarelinho do lado, olha, o avanço da criptografia é irreversível e almejar que direito lhe imponha limites é ineficaz. Quer dizer, essas questões estão se tornando cada vez mais graves, né, aviltantes. 4 no branquinho, a autoridade garantidora de proteção de dados vista como peça-chave. Aí no amarelinho, o Brasil pode se aproveitar de seu atraso regulatório para apostar em um modelo que passe pelo incentivo de boas práticas, né? Ao invés de focar apenas na repressão de práticas impróprias. 5, olha, estamos muito atrasados, né, gente? O Brasil está atrasado, a nossa legislação mesmo, né, atrasou muito ainda. No âmbito internacional, somos um país com nível de proteção de dados considerado insuficiente e inadequado, o que, além de gerar tremenda insegurança, né, para titulares de dados e empresas e economias digital, afasta diariamente incontáveis oportunidades de investimento no Brasil por conta dessa pouca segurança que as empresas têm de investirem aqui no Brasil, né? Então tá aí o princípio do consentimento, que é a gente consentir, né? Essa Lei Geral de Proteção de Dados criou a regra de que um dado pessoal só pode ser usado se existir um consentimento do usuário. Qualquer entidade que queira usar esses dados, né, pessoais, ela terá de pedir autorização dela e explicar a finalidade, para que vai usar. E no caso de crianças, os pais, os responsáveis legais, é quem tem que dar essa autorização, né? Qualquer serviço de internet que direto ou indiretamente colete dados sobre as pessoas, né, precisará informar sobre isso de forma clara, acessível e transparente. Isso já está dentro, né, dessa lei de proteção dos dados que a União Europeia utilizou e que lá já está em vigor e que aqui no Brasil ainda não. Controle será feito por fiscalização e as organizações podem ser multadas, né, se descumprirem essas regras. Existem exceções para a utilização desse mecanismo, como fornecimento de dados para o cumprimento de uma lei, ou então, né, de dados pessoais necessários para a prestação de serviço que está a se contratar. Além disso, gente, qualquer pessoa terá o direito de acessar, de transferir, de corrigir ou apagar as informações sobre si, né, a qualquer momento, bem como solicitar a interrupção da coleta desses dados. A proteção de dados no Brasil, né? Leis de proteção de dados já existem, né, em mais de 100 países ao redor do mundo, mas no Brasil essa lei ainda não está em vigor. O tema ainda está no início, né? Essa insegurança jurídica afasta inclusive investidores, né? Torna um preço de seguros mais caro, risco para aplicar em bolsas mais caro, né? A aplicação, a cotação para plano de saúde, né? Tudo isso está potencialmente inviabilizando ou tornando mais caros os nossos produtos, né? Essa insegurança jurídica que torna, né, as pessoas e as empresas vulneráveis. O nosso país não possui uma legislação abrangente
sobre os dados pessoais e não há um órgão que fiscalize o tema, né? A questão é regulada ainda pelo Marco Civil e outras leis, mas nós não temos ainda essa lei que entrou em vigor, né? No Brasil, por exemplo, ó, em caso de vazamento de fotos íntimas, de dados de cartão de crédito ou danos causados por falha de segurança, o consumidor pode exigir reparação de provedores de serviço com base no Marco Civil da internet, né? Mas ainda não existe uma lei que impeça a vigilância, né, e a comercialização desses nossos dados sem o nosso consentimento. Também estamos sujeitos a vazamentos de dados de grandes empresas que foram invadidas, né, sem o direito de nenhum tipo de indenização, como aconteceu lá na Cambridge, né, que vendeu os dados para o Trump durante a eleição, né? E aqui nós estaríamos inseguros, né, gente? A nova regulação, então, da União Europeia deve influenciar o Brasil a mudar. O impacto direto vai acontecer nas empresas brasileiras que oferecem serviços para a União Europeia, que não querem contratar empresa brasileira por conta dessa fragilidade, né? Que tratam de dados de cidadãos residentes, né, na região, ou que rastreiem comportamentos de usuários de internet na nossa área. Então, as regras também devem influenciar o Congresso Nacional a votar essas novas leis. Nós já tivemos uma aprovação da lei em 2018, mas depois essa lei veio sofrendo emendas, né, veio sofrendo decretos, né, e hoje nós ainda não temos essa lei aprovada, né, entrada em vigor, né, vamos assim dizer, que entrou em vigor, que impeçam essa prática abusiva, né, do tratamento de dados pessoais no Brasil, tá? Então tá os conceitos gerais aí da Lei de Proteção Geral de Dados. Olha, dados. O dado é pessoal, dado pessoal sensível e dado anonimizado, né, que é aqueles dados anônimos. As ações, olha, tratamento, anonimização, tornar esses dados anônimos. A ideia do consentimento, que é dar o consentimento para que esses nossos dados possam ser usados, né? O bloqueio, caso a gente não queira. A eliminação dos nossos dados, o uso compatível desses dados, sem ficar vendendo dado para manipulação política, para subir preço de valor, para ficar botando vídeo, cortando publicidade, né? Cortando os vídeos no YouTube, botando publicidade de produtos que a gente não quer, não pediu e não gosta, né? E isso tudo está sendo utilizado ainda. Então, instrumentos, bancos de dados, relatório de impactos à proteção de dados pessoais. E os sujeitos e o órgão, gente? O titular, que somos nós, os agentes de tratamento, que é quem tem que tratar esses dados, proteger esses dados, o órgão controlador, que no Brasil nós ainda não temos esse órgão nomeado e criado, o operador dos dados, que também nós ainda não temos, o encarregado, né, a autoridade nacional que vai manipular, cuidar, né, e principalmente alguém que não vai fazer uso indevido dele, né, gente? Não adianta a gente ter um controlador que vai fazer uso indevido, que vai ficar fazendo dossiê para saber o que você pensa, o que você compra, o que você gosta, o que você fala politicamente, como nós estamos vendo recentemente aí, né, o órgão de inteligência para ficar vigiando pessoas supostamente fascistas, o que é um absurdo, né? Um absurdo. E aqui eu falo como professor de direito constitucional, é um absurdo. Isso não pode acontecer. Querendo você ou não, gostando ou não, é contra a lei. Isso não pode acontecer, né? Então, órgãos de pesquisa que vai direcionar compra, produto, preço, etc. Nada disso pode, tá? Então, no Brasil, a lei que regula, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é a Lei 13.709. Ela foi aprovada em 2018, mas ela ainda não entrou em vigor, porque depois da mudança de eleição, vários decretos foram feitos, a Câmara fez várias emendas, ela era uma lei que aproximava com essa da União Europeia, ela sofreu várias emendas e vem sendo modificada ao longo desse processo, tanto é que ela não entrou em vigor até hoje, né? Então, olha, após todos esses adiamentos, a posição do Senado, a entrada em vigor dessa lei, ficou definida para 14 de agosto, que é agora. Mas, conforme ainda tem emendas, né, ainda tem uma série de questões criadas por decretos que não entraram em vigor ainda, porque tem o vacatio legis, que é o prazo de vacância da lei, então esse prazo acaba foi lá para o fim do ano. Então, olha, não entrará em vigor imediatamente devido ao que está disposto no parágrafo 12 do artigo 62 da Constituição Federal, que determina que somente após a sanção ou veto do projeto de lei de conversão, o projeto de lei de conversão em lei,
é que essa lei 13.709 vai passar a entrar em vigor. Até lá, vigora o texto original da medida provisória editada pelo atual governo, né? Ou seja, o que previa que essa lei entre em vigor 31 de dezembro de 2020. Tá certo? Então, nós ainda não temos essa lei que protege, nós ainda estamos inseguros, nós ainda precisamos usar o marco civil para cobrar algum tipo de indenização, mas nós não temos essa segurança com relação ao uso dos nossos dados e investimentos e empresas que não estão investindo no Brasil por falta dessa lei que vai regular e nos proteger. Tá bom, gente? O tema é importante, foi corrido porque eu tenho pouco tempo, mas é um tempo que é uma lei que vocês precisam ler, precisam aprimorar mais para os vestibulares, porque é um tema ultra atual. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.